Você sabe a diferença entre uma ansiedade muito intensa, muito alta e uma crise de ansiedade? Hoje eu vou explicar a diferença entre os dois para que você consiga diferenciar e também ajudar e também receber uma orientação para que você saiba ou não se deve ou não procurar um psiquiatra ou um psicólogo para fazer tratamento. Porque uma vez que você realmente tem o ataque de pânico, que é a crise de ansiedade, o nome crise de ansiedade é um nome leigo, né? Que na internet as pessoas falam hoje em dia. Mas ataque de pânico é o termo correto que você vai achar tanto em livros, né? E quanto em artigos científicos, se você quiser estudar mais sobre isso e também quiser conhecer, se você tiver. O ataque de pânico, né? A gente compreende que ele vem de forma recorrente e inesperada. E a pessoa que tem ele tem a sensação que está perdendo o controle e realmente essa pessoa ela acredita que está tendo um ataque cardíaco, ela está achando que ela vai morrer. Porque os sintomas são um pouco parecidos, talvez, com o ataque cardíaco por causa da aceleração do coração. Né? Óbvio que o ataque cardíaco deve ser uma dor muito mais intensa do que um ataque de pânico. Apesar que muitas pessoas, quando têm um ataque de pânico, né, depois falam que se sentem muito cansados, se sentem muito exaustos, né, por causa da aceleração do coração. A gente fala que o ataque de pânico, né, ele tá ali em um dos transtornos mentais, dos transtornos de ansiedade do DSM-5-TR, e a gente compreende também que a gente fala que o paciente que tem o ataque de pânico, a gente fala que eles têm uma situação que é os olhos voltados para dentro. Por que olhos voltados para dentro? Porque eles percebem o batimento cardíaco acelerando. E uma vez que eles começam a perceber o coração acelerando, eles têm a impressão que eles estão tendo ali um ataque cardíaco. Porque eles são muito sensíveis, eles têm essa sensibilidade, né, mais apurada, essa vulnerabilidade mais apurada no organismo para perceber esse coração acelerando. E uma vez que ele percebe que esse coração está mais acelerando, né, acelerado ali naquele momento, ele começa a achar que ele está perdendo o controle, que ele tem que correr no hospital. Então você vai ver muita gente indo, muitas vezes, para o hospital e voltando, né, às vezes sem uma medicação, sem uma intervenção assim, extraordinária, que é simplesmente deixar, às vezes, o paciente quietinho ali e deixar passar. E uma coisa interessante também do ataque de pânico é que ele tem uma duração. Ele não dura, assim, uma vida, né? Vai depender muito de cada organismo e de cada forma ali que o paciente lida também com esse ataque de pânico, mas ele tem uma duração de média de 20 a 25 minutos, então tem uma hora que ele bate nesse pico, né, esse pico alto em minutos, e ele desce, tem um momento que ele começa a descer. Né? Existem técnicas que depois eu posso também ensinar aqui nos vídeos de como que você pode fazer para lidar com um ataque de pânico. Mas realmente entender que a diferença mais sutil assim que a gente pode ver, a diferença entre uma ansiedade muito intensa e um ataque de pânico é porque ele vem de forma inesperada. Eu tenho pacientes que às vezes estão assistindo um filme, e às vezes nem é de terror, nada assim difícil de assistir, coisa simples. Às vezes estão assistindo um documentário, né, normalzinho ali, e às vezes vem esse coração mais acelerado. Tem pacientes que também às vezes têm muita dificuldade, acabam deixando de fazer academia, porque é um lugar onde você movimenta muito o corpo, então o cardio ali, né, o coração mais acelerado, ele sente, ele percebe. Então, às vezes, o lugar de fuga desses pacientes, principalmente quando eles estão fora, né, do ambiente deles, do convencional, eles acabam correndo para o banheiro para conseguir respirar, ou saindo do ambiente para conseguir pegar um ar, porque o que acontece? Além deles sentirem esse coração mais acelerado, eles têm alguns sintomas, principalmente dessa questão da dificuldade de respirar. Então eles começam a só puxar, então eles começam a respirar realmente só para cima, né? Eu tenho muitos pacientes que comentam disso, que eles tentam puxar o ar, mas o ar não vem. E esse excesso, né, de O2 no organismo faz com que o corpo ali, esse excesso de O2 na corrente sanguínea, atrapalhe, gere mais sintomas, né, intensificando, às vezes, esse ataque de pânico. Então, a pessoa acaba ali sentindo também tontura, uma sensação de desmaio, um desconforto também, às vezes, no estômago.
São alguns dos sintomas que a gente consegue perceber. Também tem sudorese muito elevada, tem pacientes que sentem uma dor de cabeça muito, muito intensa, tremores no corpo. Então, o ataque de pânico, ele realmente é muito intenso. Ele é diferente de uma ansiedade muito forte, que às vezes você pode sentir isso, mas não vem de forma recorrente e muito menos inesperada. Aconteceu provavelmente alguma situação que intensificou ali a sua emoção da ansiedade e acabou gerando em você aquele sintoma no corpo. Porque o que a gente compreende? Toda situação que você vivencia e todo pensamento que passa pela sua mente vai gerar em você um sentimento, né? Seja ansiedade, seja raiva, e principalmente a gente compreende que esse sentimento que você vai sentir ali, ele vai ter uma resposta fisiológica. O que é essa resposta fisiológica, Lorena? É uma resposta no corpo. Então, todo sentimento que você tiver, ela vai te gerar alguma coisa. Por exemplo, quando você sente ansiedade, muitas pessoas podem sentir a mesma sudorese que do ataque de pânico, só que não na mesma intensidade e nem na mesma frequência, né? De forma recorrente, como é o ataque de pânico. Quando você sente, muitas vezes, sei lá, raiva, você vai sentir isso no corpo também. Às vezes você vai franzir a testa, você vai ter essas sensações no corpo. Então a gente compreende que mesmo tendo, às vezes, sintomas semelhantes ao ataque de pânico, a gente tem alguns sintomas que eles têm que aparecer, né? Principalmente um ponto muito importante, tem que ser de forma inesperada, e o ataque cardíaco, né? Esse taquicardia, na verdade, atacardia não, o taquicardia, né? Que fala da aceleração do coração, vai aparecer. Principalmente por causa desse transtorno que a gente chama de olhos voltados para dentro. Eu vou ler aqui com vocês alguns dos sintomas para a gente deixar anotado para quem estiver assistindo esse vídeo, né? Para você também ver se você se identifica, né? Ele traz o seguinte, que tem que acontecer... O ataque de pânico, ele é recorrente, ele é inesperado, né? Ele é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas. Aí ele traz os sintomas, né, pra gente deixar aqui bem explícito no vídeo, sempre que você quiser assistir, né? Que são palpitações, o coração acelerado ou taquicardia, né? A sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, alguns do que eu já tinha trazido também, sensação de asfixia também, né? Essa dificuldade de respirar, eu sinto que o ar não tá indo, né? Dor ou desconforto torácico, né? Óbvio que se eu tô puxando muito esse ar, né? Óbvio que eu vou fazer uma força muito maior em relação também uma dor no corpo também. Tenho pacientes também que acabam falando que fica aqui muito tenso aqui no pescoço, né? Fica muito, muito rígido depois do ataque de pânico, ou às vezes até um pouco antes. Náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios, né? Ou ondas de calor, parestesias, desrealização ou despersonalização, medo de perder o controle ou enlouquecer. E o último, né, ele fala dessa questão do medo de morrer, né, que é uma sensação que a pessoa sente que ela vai morrer, então ela acaba sempre pedindo socorro, muitas vezes, por favor. Eu tenho pacientes que da primeira vez que tiveram o ataque de pânico, a primeira sensação que eles tiveram foi essa, de pedir socorro, de pedir ajuda, por favor, me leve no hospital, eu tô morrendo. E eu acho interessante que eles falam assim, Lorena, eu falava que tava morrendo, mas eu não morria. Eu falava, eu vou morrer, mas eu não morria. Eu conversava, eu chorava, eu ficava desesperado. E muitas das vezes as pessoas ao redor também não sabem o que fazer. Acho que seria um vídeo bem legal também da gente explicar o que você pode fazer quando alguém está tendo um ataque de pânico. Vou ficar essa sugestão, se vocês acharem interessante eu fazer esse vídeo também, comentem aqui. Esses são alguns dos sintomas para a gente explicar um pouquinho do ataque de pânico. Espero que esteja ficado claro. Se ficar alguma dúvida, eu posso fazer novos vídeos esclarecendo. Mas eu acho que expliquei assim, no geral. Espero ajudar, né? E vou fazer outros vídeos também, explicando talvez técnicas aí,
se for interessante para vocês, técnicas de como a gente pode lidar com o ataque de pânico, o como que faz esse funcionamento, né? Como que eu posso passar por ele, já que ele tem um início, um meio e um fim, então ele vai passar, mas como que eu posso passar por algo tão desconfortável, tão inesperado, tão desconfortável como um ataque de pânico? Então, a própria teoria cognitiva comportamental tem evidências muito bacanas de que funciona. Eu tenho muitos pacientes que apenas com a respiração diafragmática resolveram ali, se não brincar, acho que 90% ali, o resto a gente foi aplicando ali os registros de pensamentos automáticos, sabendo lidar com os pensamentos, fazendo uma regulação emocional. Isso é muito importante, alguns pacientes também acabam precisando da medicação também. Então é importante, se você achar que não vai ser possível só com a própria terapia, procure sempre um psiquiatra da sua confiança para você fazer esse processo, né, de terapia junto com a medicação, que é muito importante também. E é isso, qualquer coisa vocês vão colocando nos comentários. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.